Galera, iniciando a parte 2 da nossa aula, agora nós iremos abordar a Lambda no Java. Acontece, nós já falamos da programação funcional. Eu dei vários exemplos para vocês utilizando o Java mesmo, nesse paradigma funcional, para ficar mais claro para vocês. E agora, o foco desse tópico é ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para criar uma Lambda, quais as regras que vocês têm que obedecer, qual o tipo que o Java aceita para estar declarando uma Lambda, e é mais ou menos isso. Então vamos iniciar. Lambda no Java. Os lambdas obedecem o conceito do paradigma funcional, como já foi explicado no tópico anterior. Com eles, podemos facilitar a legibilidade do nosso código. Além disso, com a nova API funcional do Java, podemos ter uma alta produtividade para lidar com os objetos. Primeiramente, devemos entender o que são as interfaces funcionais. O que eu falei para vocês. Para você utilizar uma lambda, indo agora para o código, você não pode diretamente pegar uma classe, igual nós estamos aqui, a classe aula, chegar na classe aula e dar um comportamento para ela. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque a minha classe aula é uma classe comum, entendeu? E o Java teve que respeitar algumas regras para ele conseguir adicionar esse paradigma funcional na linguagem Java, que por natureza é uma programação imperativa. Então, vamos continuar no slide. Para você criar uma lambda, você precisa ter uma interface funcional atrelada a ela. O que é uma interface funcional? As interfaces funcionais são interfaces que possuem apenas um método abstrato. O exemplo da interface função. Então, assim, o que é uma interface funcional? Implementando aqui no código. Se eu tiver aqui o meu código, classe, função, essa função, ela recebe uma string como retorno, ela passa como retorno uma string, o nome dela é gerar, e ela recebe um parâmetro valor. Correto? Isso já pode ser, é uma interface ela. Isso eu já posso, é porque já existe uma função declarada aqui. Eu vou colocar a função 1 no nosso código. Galera, vocês não precisam se preocupar. Esse código ele vai ser disponibilizado no GitHub. Ele vai estar, no nosso slide vai ter um link que vai ter em anexo esse código. Se vocês quiserem tirar dúvida ou quiserem depois ficar de playground aí na casa de vocês para ficar testando, eu também acho muito interessante e vocês conseguem ter um maior aprendizado. Então veremos. Temos essa função abstrata aqui, um método abstrato aqui na nossa interface. Então, pela definição que eu já tinha apresentado antes, isso é uma interface funcional. Vamos testar para ver se é uma interface funcional mesmo? Então eu tenho a função 1. Na minha função 1, eu quero gerar uma saída. Quando eu vou gerar uma saída, vamos testar se ela é realmente uma lambda. Então vamos utilizar a sintaxe da lambda que já eu explico para vocês. Então eu vou passar o meu valor e no meu valor eu quero que ele retorne o meu valor. Então o Java aceitou. Então vamos dizer que a função 1 é uma interface funcional e ela pode ser declarada como uma lambda. Além disso, o Java criou uma proteção para que as pessoas possam se atentar, o desenvolvedor, na hora que estiver criando uma interface funcional, ele possa se atentar se aquilo ali é realmente uma interface funcional. E além disso, quando uma pessoa for tentar mudar a implementação daquela interface, ele já saber que ela só pode ter um método abstrato e que vai quebrar outros códigos se ele tentar alterar ela. Correto? Então assim, vamos continuar aquele mesmo exemplo da função 1. Eu tenho a minha função 1 aqui. Aquele exemplo que eu fiz do valor.
chegar aqui e meter o valor de novo, está funcionando bacana. Não deu erro nenhum, o compilador não apontou. Agora, se eu chegar aqui e criar outra, o gerar número, pedir para ele me retornar o inteiro, criar outra interface abstrata. Visto isso, agora o compilador vai mandar um erro para mim. O que ele vai falar? Múltiplos métodos não sobrescritos foram encontrados na interface função 1. Então, aqui ele já está afirmando que já tem mais de um método abstrato aqui. Então, o único método dessa implementação dar certo é utilizando o default method da implementação do Java 8. O que ocorre? Com os default methods, eu posso colocar uma implementação padrão para aquele método na minha interface. Com isso, esse método não vai ser mais um método abstrato e eu vou poder ter mais de um método na minha interface funcional, que é essa função, e, além disso, eu vou conseguir utilizar a Lambda. Voltando aqui. Perdão, eu pulei um pouco, mas eu falei da interface funcional. E a proteção que o Java criou foi a Functional Interface. O que essa Functional Interface faz? Quando eu utilizo essa anotação, eu estou protegendo na declaração da minha interface que ninguém chegue lá e tente alterar essa interface e transformar ela num outro tipo de interface que não seja funcional. Então você vem aqui e tentar implementar um gerar número, ele vai me dar um erro aqui nessa linha de cima. O que ele vai falar? Vai me dar o mesmo erro que teve aqui na minha declaração. Eu tenho, João Paulo, você está me dando mais de uma interface, mais de um método abstrato. Eu, como sou uma interface funcional, e você está também tentando me aplicar aqui como uma lambda, e você está tentando me declarar além disso como interface funcional, eu não permito isso. Então, se eu tirar essa linha daqui de baixo ou a de cima, por exemplo, ela vai parar de me dar o erro. Então, vamos chegar aqui, eu apagando ela aqui, eu não tenho erro nenhum. Essa é a regra da interface funcional. Voltando aqui para os nossos slides, continuando a leitura. Geralmente, a interface funcional possui uma anotação em nível de classe, que é a Functional Interface, para forçar o compilador a apontar um erro se a interface não estiver de acordo com as regras de uma interface funcional. Essa anotação não é obrigatória, pois o compilador consegue reconhecer uma interface funcional em tempo de compilação. Então vamos voltar aqui. Se eu não colocar essa anotação interface funcional, a minha lambda ainda não aponta erro, ela ainda dá certo. Por quê? Porque o compilador, como eu afirmei no texto, ele já consegue interpretar que quando tem um método, uma interface só tem um método abstrato, ela é uma lambda. Correto? Agora, se eu passar outro parâmetro para ela, ele já não vai conseguir fazer isso, como já expliquei. Correto? Então ele está me dando um erro. Ok, galera? Então, antes do Java 8, se quiséssemos implementar um comportamento específico para uma única classe, deveríamos utilizar uma classe anônima para implementar esse comportamento. O grande sacada da Lambda foi porque de vez em quando nós tínhamos uma interface e eu precisava de uma implementação dela apenas para uma classe específica. E uma coisa que ficava muito chata, eu ia ter que ir lá, criar o arquivo, interface, colocar o nome da interface, implementar o método e chamar essa interface lá no código, a implementação dela, instanciar ela e chamar um método. Então era uma coisa muito chata, ficava muito verboso, dava muito trabalho de manutenção. Então foi um das melhorias que o Java 8 trouxe, foi tirar a verbosidade do código. Visto isso, nós conseguimos tirar o melhor proveito, utilizando essa implementação que era a da Lambda. Então, se a gente consegue ver aqui no exemplo, pulando aqui um pouco,
Nós temos o exemplo que foi declarado no slide 23, que é essa interface função, que também já está aqui mostrando no nosso slide, essa interface função. Baseada nessa interface função, nós conseguimos, antes do Java 8, se a gente quisesse utilizar uma implementação específica para ela, a gente tinha que utilizar uma classe anônima. Então a gente tinha que instanciar aquela interface e dentro dela a gente já falar o comportamento dela. Mas olha o tanto que ficou esquisito, entendeu? Ficou uma classe dentro de um método, que dentro dela tem implementado outro método, entendeu? Ficou muito sujo o código. Então esse era um dos grandes defeitos da linguagem Java antes da versão 8. Para esse código não ficar tão sujo assim, nós teríamos que implementar essa função aqui, essa interface, em um outro arquivo e chegar nessa classe só para fazer essa chamada. O que se tornava muito verboso, porque a gente teria que utilizar dois arquivos, ou ter que criar mais um arquivo, na realidade, só para utilizar uma implementação de função. Então, visto isso, agora conseguimos entender como é que faz para fazer a implementação de uma interface, que fazemos a implementação de uma lambda. Para isso, a gente já sabe que a gente tem que ter uma interface funcional, e com essa interface funcional, a gente consegue fazer a declaração da lambda. A sintaxe básica de uma lambda, o que acontece? Você fala o tipo dela, que esse tipo obrigatoriamente tem que ser uma interface do tipo funcional, só pode ter um método abstrato. Você passa o nome da variável e aqui você passa o comportamento dele, que pode ser um parâmetro, e dentro dele você passa a lógica. Para entender, nós vamos utilizar o exemplo da função, passando aqui essa já implementação. E aqui temos aquela mesma implementação que eu já expliquei para vocês, utilizando a implementação da lambda. Aqui eu tive que declarar uma classe anônima para fazer o gerar. Nesse momento agora, eu vou ter que apenas passar o meu parâmetro, que no caso seria esse valor aqui, passar a setinha e falar o que eu quero concatenar. Olha o tanto que ficou mais simples. Vou ler aqui o texto para a gente dar continuidade. Visto que a sintaxe fica bastante verbosa e o código fica bastante confuso utilizando a implementação. Aqui eu estou falando dessa implementação aqui anterior. Agora escrevemos exatamente o mesmo código utilizando a lambda da interface função. Então assim, eu pegando essa interface função, eu criei a lambda dela e aqui no final eu chamo o método gerar dela. Eu chamando o método gerar, automaticamente ele já vai entender que ele tem que pegar esta implementação aqui. Olha a diferença do código. Aqui eu tenho um código muito maior, com muito mais escrita, bem mais difícil de entender. E aqui eu estou passando o comportamento do que aquele código deveria fazer, do que essa função deveria fazer quando eu chamasse o método gerar. E depois eu só passo o meu parâmetro e ele já me retorna um valor. Agora eu vou fazer esse teste de forma prática. Função utilizando a classe anônima. Aquele mesmo código ali, se você ver até a ideia já está reclamando porque já está depreciada esse tipo de implementação. Aqui eu estou tendo que pegar aquela interface função, que ela está bem aqui, a mesma interface função. Estou tendo que criar uma implementação para ela, deixa eu só voltar aqui. Estou tendo que criar uma implementação para ela, para quando eu chamar o método gerar, ele conseguir achar essa implementação. Vamos ver o resultado. Ele me retornou o senhor João. Agora, a mesma implementação utilizando uma lambda. Eu estou pegando uma função, que é uma interface funcional, pegando o valor, o nome da variável dela, que é colocar prefixo no senhor, na string, colocar prefixo senhor na string, eu passo o parâmetro e ele concatena o nome que eu estou passando com o SR ponto na frente, que é a abreviação de senhor. Visto isso, ele me printa o mesmo valor que a classe anônima. Só voltando aqui, se eu for muito rápido. Galera, continuando. Eu expliquei aquela sintaxe aqui atrás
da lambda, só que além dessa sintaxe que você tem que ter para implementar uma lambda, essa estrutura que é com a interface funcional, com o nome da variável, com o nome do com parâmetro, e depois você passa na lógica, nós temos que tomar alguns cuidados, que são bastante peculiares, da estrutura da lambda. Então aqui agora, eu vou apresentar para vocês as regras para você estruturar uma lambda. Então, o que eu estou falando? Bastante atenção. Quando uma lambda possui apenas uma instrução no corpo de sua lógica, não é necessário o uso de chaves. Então, o que acontece? Esse colocar prefixo sim ou na string, eu estou passando um parâmetro para ele está concatenando esse valor e me retornando um novo valor. Então, assim, na lambda, ela consegue entender automaticamente que, como eu não estou utilizando chaves e estou passando apenas uma instrução, ela já entende que eu estou querendo retornar esse valor. Por que ela está entendendo que eu estou querendo retornar esse valor? É exatamente por causa da minha implementação, que é o que eu estou falando. Eu passo um valor para ele e ele tem que me retornar outro. Agora, se eu colocasse um void aqui, ele também entenderia que eu também não estava querendo retornar um valor. Isso também já é uma inteligência da lambda. Eu vou fazer exemplos práticos para ficar mais claro. Além dessa regra, quando uma lambda possui mais de um parâmetro, a gente tem que utilizar chaves, e se ele tiver retorno, eu tenho que explicitar o retorno dele. Então, no caso, eu vou ter que colocar o return e falar o que eu estou querendo, o que eu desejo retornar. Agora eu vou fazer a implementação de um exemplo, correto? Voltando aqui aos exemplos práticos, vamos pegar essa mesma lambda na aula aqui. Então o que eu falei? Eu estou com a função 1 aqui. A minha função 1, o que eu estou falando para ela? Eu estou passando um valor, e esse valor que eu passar, você me retorna ele. Vamos fazer esse teste? Então ele vai pegar a função 1, gerar, eu vou passar o meu nome, João Paulo. E ele, a partir dessa implementação, ele tem que me retornar o meu nome. Então, aqui ele printou o meu nome, João Paulo. Simples. Continuando nessa mesma ideia, eu vou mudar agora o retorno dessa função. Como eu afirmei para vocês, ele não me retorna nada. Eu estou passando um valor. E eu não vou fazer nada com esse valor. O que o Java está reclamando? Cara, você está fazendo um má retorno. Porque você está passando um valor e você está afirmando para mim que você está querendo retornar ele. Então, qual seria o interessante dessa parte aqui? Vamos dar um exemplo. Vamos executar alguma função que não tem retorno para o Java compilar esse valor. Então, vamos dar um system.out.println. E vamos dar um valor. E vamos executar esse método. Função João. Então, o que aconteceu? Eu peguei esse parâmetro, ele passou para mim e ele printou o valor do João. Por que ele não me deu erro aqui? Ele não me deu erro exatamente porque o meu println, ele me retorna void. Então, ele já entende que o retorno é do mesmo tipo do retorno da minha interface. Então, não preciso me preocupar com isso. Agora, explicando a regra das chaves. Aqui você está vendo que a gente não precisa utilizar chaves. Agora eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar mais uma instrução embaixo, mandando ele printar 2 vezes o valor. Agora aqui, ele está reclamando para mim. Porque ele não sabe o que é valor. Por que ele não sabe o que é valor? Porque o valor não está dentro do escopo dessa lambda. Como que eu faço para adicionar o valor no escopo dessa lambda? Eu determino o escopo dele com as chaves.
Executando agora esse código, ele vai retornar para mim, ele vai printar na tela, imprimir 2 vezes João. Opa, perdão, ficou um erro aqui, passou alguma coisa despercebida. Tananã, tananã, passei valor. Então, return. Não, peraí, gente. Tentando detectar qual foi o erro. Ah, ponto e vírgula. Desculpa, gente. É porque uma coisa também a salientar que as chaves utilizadas na Lambda, elas precisam de ponto e vírgula. Não são igual você utilizar uma chave de um for ou de um while. Quando você abrir a Lambda e utilizar as chaves, ela sempre, em qualquer hipótese, ela vai precisar de ponto e vírgula no final. Vamos executar. Então ele printou 2 vezes João, então aquele argumento é válido. Voltando para o mesmo exemplo da string. Utilizando a string agora. Essa mesma string, eu agora tenho que explicitar o retorno dela para ela me passar o retorno. Eu passar o valor João e ele conseguir retornar o valor João para mim. Contudo, se eu não passar, se eu simplesmente colocar valor aqui dentro igual eu estava fazendo, colocar ponto e vírgula, ele vai me dar um erro. Primeira coisa, ele vai falar que isso daqui não é uma instrução. Então vamos colocar uma instrução aqui qualquer. Sort, que é para o sysout, que é para printar o valor, system out print ln. Então printa esse valor aqui. Mesmo assim ele vai continuar me dando erro. Por quê? Está faltando retornar a instrução de retorno. Então eu vou implementar minha instrução de retorno, que eu quero falar que eu quero retornar o valor. E em seguida aqui eu vou imprimir o valor da função gerar. Ok, galera? Agora vamos para os exercícios. Como eu afirmei, cada final de cada tópico a gente tem um exercício. Reforçando mais uma vez, tentem fazer esses exercícios sozinhos, dá pause no vídeo, lê a questão ou tenta compreender ela, resolve. Depois dá play no vídeo e acompanha a minha explicação, que eu acredito que vocês vão ter noção de qual foi o proveito de vocês nesse curso. Ok? Questão 4, continuando a contagem da nossa aula. Qual é a sintaxe base de uma lambda? Então vamos com a regra principal, já para matar a questão. Como eu informei para vocês, ela sempre tem que começar com uma interface funcional. Ela começa com tipo enum, está errado. Um tipo abstrato, também está errado. Um tipo, o nome de uma variável, igual a um valor. Um tipo, nome variável, parâmetro e a lógica. Sei, pode ser. Mas o que eu quis explicitar aqui? Que sempre tem que ser uma interface funcional. Correto? Então a questão correta é a alternativa D. Eu tenho uma interface funcional, eu tenho o nome de uma variável, eu tenho o meu parâmetro e a lógica que eu posso aplicar nela. Então questão, gabarito, alternativa D da questão 4. O enum ele é utilizado para declarar constantes. Um tipo abstrato ele não é possível porque eu posso ter várias implementações e o Java não permite. Um tipo, eu poderia até afirmar que uma interface é um tipo, só que ela não é uma interface funcional, que é a primícia da nossa questão. Então por isso que essa alternativa está incorreta. Quando devemos utilizar chaves em uma lambda? Quando o mesmo possui apenas uma instrução, essa daí está incorreta, que essa daí é a única regra que ele não precisa utilizar chaves. Se ele tiver só uma instrução, eu não preciso passar chaves e nem declarar o retorno. Quando utilizamos a referência do método. Isso daí é um conteúdo que eu vou explicar mais lá na frente, mas a referência do método também não precisa de chaves. Quando utilizamos a interface Runable. Interface Runable, para quem já tem um conhecimento mais ou menos intermediário de Java, ela é a interface que é implementada na classe Thread. Não tem nada a ver com a questão. Pode descartar isso aí, não está dentro do nosso conteúdo. Quando o mesmo possui mais de uma instrução. Essa é a alternativa correta.
Nós temos uma lambda. Ela possui mais de uma instrução, então tem que fazer o uso das chaves. A alternativa é quando o mesmo não possui nenhuma instrução. Se ele não possui nenhuma instrução, uma lambda, ela já vai me dar erro de cara. Entendeu? Para comprovar isso, eu vou até implementar para provar para vocês. Combinado não sacar, então por isso que eu vou implementar. Ok? Se eu pegar uma lambda e implementar nela e chegar solte, colocar dois pontos e vírgula aqui. Função, ponto gerar, passar, João aqui. Ele vai continuar me dando erro porque ele está esperando alguma coisa. Tá, João Paulo, mas ela está retornando uma string. Se eu retornar um void, vai dar na mesma. Entendeu? Então ele vai me dar esse mesmo erro aqui. Então isso prova que eu sou obrigado a passar uma lógica para ela. Ok, gente? Então, alternativa correta, letra D. Voltando aqui, reforçando, letra D, letra D. Qual das alternativas a seguir é uma declaração de uma lambda? Correto. Então, qual é a estrutura de uma lambda? A gente que já resolveu a primeira questão. Ela tem uma interface funcional, o nome da variável, o parâmetro, a setinha e a lógica. Então, vamos ver aqui qual que chega mais próximo. Aqui eu estou fazendo a declaração de uma variável, de uma string, e estou atribuindo uma função. Não tem o mínimo de lógica aqui. Aqui eu tenho uma função e ele está utilizando a setinha. Contudo, eu primeiro preciso passar o parâmetro antes da lógica. E essa setinha não é a setinha utilizada, porque isso aqui é um igual com maior. Então não é essa a setinha que o Java usa. O Java usa o hífen, mas com o maior. Então essa alternativa também está incorreta. Aqui temos mais ou menos a ideia. Só que o erro está no tipo que eles estão montando a setinha. Ela tem que ser um hífen e um maior. Aqui ele não está declarando nenhum parâmetro. Ele já está chamando a função sem falar qual parâmetro. E na alternativa E, que é a alternativa correta, eu passo a minha interface funcional, o nome da minha variável, o igual, passo o parâmetro para ela, utilizo a setinha com o hífen e o maior e declaro a minha lógica, que no caso esse daqui está sendo o meu retorno. A alternativa é alternativa 7. Alternativa 7, perdão, gente. Questão 7. Antes do Java 8, qual era a estratégia utilizada para a implementação de interface em uma classe específica? Classe anônima? Essa sim é a alternativa correta. Como eu expliquei para vocês nos slides anteriores, eu tinha que pegar a minha interface função e criar um corpo para essa função, que nesse conceito está a classe anônima. Então, está correta a alternativa A. Então, vamos ver as outras alternativas. Eu tinha que declarar uma outra interface. Se eu declarar uma outra interface, eu não vou ter implementação do mesmo jeito. Eu posso ter uma implementação default, mas ela não vai estar dentro do conceito da Lambda. E também não vai me dar o que eu estou querendo para uma classe específica. Um Enum, tranquilo. Um Enum ele pode implementar a interface. Só que eu vou declarar apenas um Enum com uma constante só para aquela interface? Faz sentido? Eu acho que não faz sentido. Uma classe abstrata? Beleza. A classe abstrata ela pode fazer essa implementação. Só que, como eu falei aqui, é uma classe específica, eu só vou utilizar uma vez. Então não vale a pena eu criar um arquivo com uma classe abstrata, fazer a abstração de uma coisa que eu só vou utilizar para uma classe específica. Encapsulamento é um conceito que não tem a mínima lógica aqui. Então, alternativa A. O gabarito DD é A. Ok, galera?